Um bom dia a todos. Nós vamos começar a nossa classe e, para iniciar, eu vou pedir que a Juliana, Juliana, pode fazer uma oração para a gente começar? Posso sim, irmão. Deus, Pai do céu, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, reunidos para aprender um pouco mais da Tua palavra, ó Pai, para nós. Muito obrigada, ó Pai, pelo dia de hoje, pela bênção da vida e muito obrigada pela saúde, ó Pai, de todos nós que estamos aqui presentes e temos condições de estarmos aqui estudando a Sua palavra. Senhor, ser com todas as famílias que estão a caminho do templo, ó Pai, proteja cada um deles. Senhor, seja com todas as famílias onde há enfermos, ó Pai, que o Senhor possa estar sustentando cada uma delas, Senhor, dando ânimo, dando força, ó Pai, e que todos nós possamos sempre nos lembrar que o Senhor está no controle de tudo. Senhor, te peço agora uma bênção especial, que o Senhor possa, Senhor, usar o irmão Will, ó Pai, para essa palavra sobre o tema predestinação. Senhor, que a sua palavra possa penetrar no nosso coração e nas nossas mentes. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deixa eu aumentar aqui a telinha dos participantes para eu poder ver como é que vocês estão aparecendo para mim. Bom dia, bom dia. Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Rapaz, que dificuldade para entrar hoje, hein? Tive que botar o número da reunião, a senha. Falei, cara, antigamente clicava e já vinha direto. Pode ser que haja aí os mais antigos, lá pode ser que sinta dificuldade. Não, deixa eu até dar. Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque a gente tem que ter. Esse negócio da senha é algo que a gente teve que optar, né? Porque quem se lembra, na aula passada, ficamos. Teria a sala de espera. As pessoas, antes de entrar na sala, ficavam numa salinha ouvindo uma música. E aí, só depois que eu colocava, aprovava a solicitação, a pessoa entrava. E eu não entendi por que aconteceu isso. Aí, depois eu fui dar uma olhada, fui agendar a próxima reunião, aí eu descobri que agora o Zoom só está colocando... Só tem esses dois jeitos de funcionar. Ou você coloca uma senha, que aí as pessoas entram pela senha, tranquilo, ou você coloca a sala de espera. Não pode ser uma outra modalidade. Direto, como estava funcionando antes, sem senha, não tem mais como fazer. Então, eu optei pela senha porque para evitar a sala de espera, que é bem desagradável, né? Se por um acaso o anfitrião se distrair e não aprovar a pessoa. E não tem como você botar naquele link e entrar já com a senha também, não, né? Eu tive que colocar o número do Zoom, o 677, e depois colocar ainda a senha. É separado. Nós vamos começar a nossa classe, meus irmãos? Vamos lá. Todo mundo mutando os seus microfones. É só para uma medida de organização. A nossa aula sempre vai ter a participação, sempre vamos dar a voz para vocês, para poderem estar, para a gente caminhar junto, né? Mas vamos ao nosso tema. Vamos ver se funciona aqui também, né? Essa é o tema, como a Juliana já falou, né? A predestinação, é a lição 21 do segundo caderno. Antes de passar para o próximo slide, eu gostaria de ouvi-los. Não tem problema falarem, anteciparem o assunto da classe. Eu acho que a gente vai caminhar um pouco na base da repetição. É bom isso, não é ruim. Tá? A gente sempre vai somando um pouco os pensamentos. Mas eu quero começar já de cara pedindo para que alguém possa estar fazendo uma definição ou falando qualquer coisa a respeito do tema. Fiquem à vontade. Julie? Por que eu? Não, você desmutou, aí eu pensei que você tá bom, não, mas posso até falar, foi por coincidência. Na verdade... Eu falei no muro aqui, Juliana, a palavra é sua. Mas eu estava voltando. Tá no bullying, né, irmão?
Eu posso dar um testemunho, assim, de 5 minutos. Eu cheguei na igreja presbiteriana, eu tinha 16 anos de idade, né? E meu pai foi pastor da igreja congregacional durante 10 anos, e aí quando ele saiu do pastorado, ele procurou uma igreja e se lembrou do Guilhermino Cunha, que foi pastor dele no seminário, e fomos visitar a catedral, né? Depois de 10 anos assim no ministério, vocês sabem que a família fica ali envolvida, né? Então a gente não tinha oportunidade de visitar outras igrejas. E logo que a gente chegou, eu me encantei, né, pela UPA, eu era adolescente, e foi um dos primeiros temas que para mim assim foi, como é que eu posso dizer, bastante desafiador, né? Porque eu vinha de uma denominação onde não tinha predestinação, e aí esse é o ponto que eu gostaria de trazer para os irmãos, é que a predestinação, ela envolve a eleição, né? E eu acho que isso que é o mais complicado, né? Há algum tempo, há muitos anos, eu já entendi, já compreendi, né? Já estou na igreja presbiteriana, estou com 41, então já é só fazerem as contas, né? E isso já essa questão já é passada, mas eu entendo que para muitas pessoas a dificuldade da predestinação é você ter o ponto da eleição, né? E muitos entendem de uma maneira errada, como se Deus estivesse escolhido uns para serem salvos e outros para serem perdidos, né? E não entendendo que todos estavam perdidos, né? É um pouco diferente. Então, eu acho que esse vai ser um desafio para essa lição, Will, sabe? A gente tratar do tema mais amplo da predestinação, que é o tema precursor da eleição, né? Eu acho que esse vai ser um desafio para a nossa lição. Essa é a contribuição de introdução aí para a lição. Perfeito, perfeito. A predestinação é uma das marcas da nossa doutrina, da nossa denominação, né? A gente tem, perto das outras denominações, a gente tem esse embate, vamos dizer assim. Alguém mais quer falar alguma coisa? A Juliana falou, né, que o pai é pastor, né? Eu era da congregacional. Eu lembrei, eu tenho um amigo que também é da congregacional ali de Niterói, do Barreto, e nós fomos, eu, como trabalhava em Cabo Frio, ia toda semana para lá e voltava, e ele, às vezes, como morava em Niterói, eu pegava ele lá em Niterói e a gente ia conversando. E um dos temas da nossa viagem foi justamente a predestinação. E ele falando que o pastor dele é calvinista e acredita na predestinação. Falei, o teu pastor é um cara estudioso, você pode ver que ele tem doutorado, que ele tem mestrado. Não, tem livros publicados e tudo. Falei, pois é, a predestinação é uma coisa bíblica, falei para ele. Né? Se você pega lá em Efésios, fala da predestinação, que nós fomos predestinados, né? Interessante também a palavra predestinados, destinados antes, predestinação. Nós fomos predestinados lá, antes da fundação do mundo, Deus já traçou toda a nossa, digamos assim, a nossa vida, né? Mas, assim, uma das coisas que ele entende é a questão que está na lição, a questão da presciência de Deus. Ele falou, olha, eu acredito que Deus nos escolheu porque nós escolhemos a Deus. Então, ele tinha essa visão que fala a lição dessa presciência de Deus. Quer dizer, Deus, sabendo de todas as coisas, nos escolheu porque nós o escolheríamos. Entendeu? Quer dizer, então, eu falei, mas se você pega ali Romanos 9, né, vai explicar direitinho sobre a predestinação, sobre a eleição, né? E é coisa de Deus escolher uns para ser eleitos, para ter misericórdia, e outros para não ter, para, né, morrer na condenação eterna. São coisas da soberania de Deus, que aqui às vezes a gente não entende, mas é uma doutrina bíblica, está na Bíblia, né? Muitos estudiosos, né, de Bíblia, nesse sentido, eles creem na predestinação, né? Creem na eleição, tudo. E, então, assim, é um assunto polêmico, porque muitas religiões, por exemplo,
que são contra os calvinistas, como é que eles chamam os... Esqueci o termo aqui. Fala aí, Will, você que é estudante. Arminiano. Isso, os arminianistas, né, eles acreditam porque nós escolhemos a Deus, não que Deus nos escolhe. Nós só escolhemos a Deus porque Deus nos escolhe, né? Eles acreditam que nós temos essa chance de escolher a Deus. Né? Na verdade, se o Espírito Santo não operar em nós, coitado de nós, estaríamos perdidos para sempre, né? Então tem uma polêmica que muitos arminianistas, né, a maioria das igrejas pentecostais o são, acredito que nós conseguimos, né, partindo do homem, alguma coisa. Na verdade, se a gente não tiver a misericórdia de Deus e a graça dele sobre nós, coitado da gente. Então, só ela falou aí na religião aí do meu colega, eu lembrei. Aí nós fomos discutindo e assim, ele ficou na dele, eu fiquei na minha. Não teve acordo, entendeu? Mas acho que o ponto comum que nos une é a fé em Cristo, né? Quer dizer, salvação somente pela fé em Jesus, né? Então acho que isso une todas as religiões, todas as, digamos assim, Perfeito. Eu acho que a fala de vocês mostrou assim bem aquilo que a gente vai falar um pouco aqui. E primeiro no que diz respeito aqui a gente está falando de uma doutrina bíblica, né? A gente não está inventando nada. A gente, nós como cristãos que vivemos segundo a palavra de Deus, nós queremos viver segundo as verdades eternas. Agora, é claro que a gente tem as nossas opiniões diferentes. Algo que eu preciso pontuar antes de entrar no assunto é que nós não estamos tratando de uma doutrina que vai balizar os evangélicos como verdadeiros cristãos e hereges, tá? Nós não estamos... A doutrina da predestinação não faz essa separação. Os arminianos, as pessoas que pensam o contrário a essa doutrina são nossos irmãos em Cristo, e a gente tem que entender quando a gente está falando de erro teológico e de heresia. Tá? A gente já falou sobre algumas heresias nas lições anteriores, mas esse não é o caso, tá entendendo? O fato de você não crer na predestinação não o qualifica como um herege. Sônia, você pediu a palavra? Você tem que se desmutar. Agora pode falar. Dá bom dia a todos primeiro, e também entender, assim, eu nasci e me criei no Evangelho, na Igreja Presbiteriana, e a gente vai, a partir da maturidade espiritual, daquele processo de santificação que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo melhor isso. Então, eu creio que a necessidade e a beleza da gente entender essa doutrina da predestinação é que a gente aí começa a admirar e a se encantar assim, com a forma como Deus nos amou tanto, e entender como foi o sacrifício de Jesus na vida da gente, por nós. Porque a gente também ouve falar no sacrifício, quando a gente vai crescendo nisso, a gente também vai ouvindo sobre a predestinação, sobre o sacrifício de Jesus, mas quando a gente entende realmente, amadurece o suficiente espiritualmente para entender a predestinação, a gente entende também que quanto amor foi naquele sacrifício de Jesus por nós. Como ele sofreu tudo aquilo que nos poupou de sofrer. Então, eu acho que a predestinação ela é bem complexa no entendimento, no início, mas a gente, depois, à medida que vai analisando mais, estudando mais, amadurecendo mais, a gente reconhece o grande amor do sacrifício de Cristo por nós, o grande amor que existe no sacrifício dele, na morte dele por nós. Perfeito, perfeito. Vamos, então, avançar a aula.
E aí a gente vai participando e eu vou dando espaço para cada um falar. Acho que a gente já fez uma boa introdução, conforme a fala de vocês, mas agora vamos à definição que o doutor Sproul dá a respeito desse tema, né? O que seria, então, a predestinação? Vamos começar do básico, né? Quem pode ler essa definição aí que ele escreve na revista? Posso ler. Em sua forma mais elementar, a predestinação significa que nosso destino final, seja o céu ou o inferno, é decidido por Deus não somente antes de irmos para lá, mas até mesmo antes que tivéssemos nascido. A predestinação ensina que nosso destino final está nas mãos de Deus. Obrigado, Guilherme. Então, gente, essa é a definição da predestinação bíblica, né? Então, vamos trabalhar isso. Eu não sei qual é o olhar que vocês têm a respeito dessa definição. Talvez seja, não sei, somos 9 participantes aqui na classe atualmente, e pode ser que nem todo mundo tenha a dimensão do que essa definição está falando. Então, a gente pensa assim, poxa, é isso mesmo? Né? Quer dizer, antes de eu nascer, Deus já tinha determinado a minha ida ou não para o céu? E aí eu penso assim, que algumas pessoas podem não ter concordar, olhar essa definição, uma definição simples, mas completa, assim, na questão do termos, mas pode dizer assim, será que é isso mesmo? E é por isso que a gente vai agora passar por uma série de textos bíblicos que serviram de base para que o Sproul pudesse chegar a essa definição, né? Vamos a alguns textos. Já coloquei 2 aqui na tela. Will, só para enriquecer um pouco, uma vez conversando com uma jovem, ela falou assim, se isso for verdade, Deus é injusto. Como Deus pode, desde a fundação do mundo, escolher uns para ir para o céu, outros para ir para o inferno? Só para complementar. Então, algumas pessoas acham que Deus é injusto pelo fato dele, né, ter predestinado um. Nós conversamos um pouco a respeito disso. Isso foi ótimo, esse posicionamento, Guilherme, porque me lembrou de uma aula que a gente teve, deixa eu ver, deve ter sido em março ou em abril, acho que foi em abril, onde a gente falava, onde apareceu a questão da predestinação meio que falada assim não foi muito explorada como a gente vai fazer agora, mas a gente acabou encostando nesse assunto. A gente estava falando sobre a graça de Deus. E eu só vou pontuar porque a gente já falou isso, né? Então não tem problema, não há nenhum mistério. Alguns de vocês talvez se lembrem dessa aula, mas algumas pessoas têm a dificuldade de entender essa questão de por que Deus escolhe apenas alguns poucos, né, para a salvação. E tem até uma ilustração que eu gosto de dar, mas primeiro, antes da ilustração, eu preciso falar a respeito daquilo que foi tratado na lição. As pessoas que acham que é injusto, que Deus é injusto agindo dessa maneira, entendem que Deus tem a obrigação de trazer a graça dele para todas as pessoas. Porque o que acontece? Todo ser humano merece a condenação. Não existe ninguém que esteja inocente. Então, o que acontece? Pela misericórdia de Deus, ele escolhe algumas pessoas. Isso desqualifica a pessoa de Cristo, quer dizer, a pessoa de Deus, por fazer essa escolha, por ele demonstrar misericórdia a quem ele quer?
Quer dizer, ele não tem a obrigação de salvar todo mundo. A demonstração de misericórdia não quer dizer que isso vai desqualificar o caráter de justiça dele. Todos são merecedores do inferno. Então, a ilustração que eu gosto de dar me veio na cabeça essa ideia, é mais ou menos aquela situação onde a gente está no ônibus, né? Sei que muitos aqui caminham antes de dar quarentena. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carlinhos. Eu acho que o Carlinhos desmutou sem querer o microfone dele. Você está no ônibus, imagina que você está num ônibus e você pede ao motorista para que você desça num local onde não é o seu ponto. Ou melhor dizendo, não é o seu ponto e, na verdade, nem pode parar lá. Aí você pega e fala, motorista, você pode parar aqui para mim? Muita gente já fez isso, né? Muita gente já fez isso. Aí você vai lá, aí o motorista, quando ele quer ser misericordioso, ele vai lá e abre a porta. Mas qual é a nossa reação quando ele não abre a porta? Para ele fazer aquilo que ele não tem a obrigação de fazer. A gente fica chateado. É mais ou menos o que acontece com essa doutrina. Então, às vezes a gente pensa que Deus por ter demonstrado misericórdia para alguns, ele tem que demonstrar para todos, está entendendo? Quando, na verdade, a gente percebe que esse é um caráter que diz respeito a verdades eternas, né? A ilustração ficou clara? Alguém teve alguma dúvida? Ficou, Will, e eu falo assim, para colaborar também, eu acho que passa também muito naquele ponto da gente compreender e aceitar a soberania de Deus, né? Eu acho que a gente tem uma dificuldade, nós já falamos isso em lições anteriores, né? O mundo contemporâneo, né? A cosmovisão do mundo de hoje, né? Ela não aceita uma soberania de Deus. O mundo não é teocêntrico, né? É antropocêntrico, né? É o eu, o homem, né? Então, como que o eu, o homem antropocêntrico, esse estudo antropocêntrico, pode admitir que existe um Deus soberano e que está no controle de todas as coisas, né? E que dentro da soberania dele, ele sim pode, né, fazer a eleição, porque todos nós estávamos condenados, como o irmão falou, né? Ele não tem nenhuma obrigação de salvar ninguém. Então, eu acho que passa muito, e cada vez vai ficando pior a sociedade, né, para imaginar esse Deus soberano, porque a sociedade está cada vez mais antropocêntrica, né? Então, assim, o teocentrismo ele é exatamente o oposto ao antropocentrismo, né? Pela história, pelos estudos, quem estuda consegue entender dessa forma. E então, se a gente vê um mundo cada vez mais antropocêntrico, mais o eu individual, o homem como centro de tudo na sua vida, não há lugar para Deus. Então, eu acho que passa primeiro as pessoas entenderem, né? E aí nem todos vão entender, exatamente por isso, né? Que Deus tem que estar no centro da nossa vida. Nós temos que estar, na verdade, no centro da vontade de Deus, né? E não colocar Deus no centro da nossa vontade. E isso esbarra a soberania. Aí eu acho que tudo acaba se entrelaçando nesse sentido. Perfeito. Vamos aos textos que eles vão. Os textos vão falar por si só, né? Will. Pode falar, Carlinhos. Will, como eu vou entrar, daqui a pouco já estou na igreja e não vou poder falar mais, eu uso uma tática que eu já usei algumas vezes, eu usei isso 2 vezes. A primeira vez que eu usei foi em Bento Ribeiro, num torneio de futebol, e não sei por que o assunto surgiu. Aí eu contei para o pessoal o seguinte: gente, jogador de futebol treina a vida toda com o objetivo de ir para a seleção brasileira.
ao ser convocado, ele foi convocado para a seleção brasileira, ele está dentro do time. E aí nós estamos na igreja. E aí treina mais ainda, porque ele tem 3, 4 pessoas na mesma posição que ele vai jogar. E ele vai lá para a Granja Grumari e fica separado lá, treinando direto, comendo coisas especiais, bebendo coisas especiais para ficar cada vez mais forte, mais potente. E aí, primeiro jogo, o jogo importante da vida dele, o técnico simplesmente não coloca ele para jogar. Simplesmente não coloca ele para jogar. Esse foi predestinado. Esse foi aquele que o técnico escolheu para estar representando o Brasil. Todo o grupo que foi estava junto, viveu junto e eram simplesmente fazia parte de um grupo, fazia parte de uma seleção, mas não fazia parte do time principal, porque o técnico assim o fez. O técnico escolheu aquele grupo. Eu usei essa história 2 vezes, justamente em mesma situação, assunto que surgiu de predestinação. Eu contava isso. Desculpa, mas eu não podia deixar de não contar, fazer essa comparação. Perfeito. Vamos aos textos, então, meus irmãos? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho a tela para eu poder ler. Eu acabei não montando esse slide da maneira correta. Acabou extrapolando aqui um pouquinho. Lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 4, está assim o texto. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Já comentei aí um traço de tudo aquilo que a gente vai falar, né? João 13, 18 fala assim: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que eu escolhi. E aí eu grifei o escolhi, né? É antes para que se cumpra a escritura. Antes, aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. É a palavra de Jesus falando a respeito de Judas, né? Deixa eu voltar aqui. Avançando. Vou ler também esse, porque, mais uma vez, eu não preparei direito esse slide. Está avançando aqui. Romanos 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Eu acho que foi o Guilherme que falou no início da aula a respeito de Romanos, né? Onde a gente vê a doutrina da predestinação bem demonstrada. E aí, engraçado que eu tenho um professor que fala assim que Romanos é a pista de atletismo dos arminianos, né? Porque eles vão lendo, aí quando chega no capítulo 8 e 9, ele dá o salto, aí vai para o capítulo 10. Mas é justamente essa questão, porque a gente não pode se desviar daquilo que está ali. Não pode. A gente tem que encarar essa realidade, a realidade de que Deus escolhe as pessoas, né? Alguém quer falar alguma coisa mais? Will, eu queria só pontuar que os arminianos também têm os seus textos, né? Como você mesmo colocou. Eles usam muito a questão do amor de Deus, né? Então, eles falam, porque Deus amou o mundo. Se Deus amou o mundo, como que Deus predestinou alguns para, entendeu? Para o inferno? Não entra na minha cabeça, né? Mas você vê que a Bíblia ela é um todo, né? Você vê a predestinação, ela está aqui no Novo Testamento, mas está lá no Velho Testamento, como o texto que está na nossa lição, falando de Esaú e de Jacó. Então você tem que pegar a Bíblia como um todo, não pegar alguns textos, né, e tirar do contexto para justificar alguma coisa assim. Então eles usam esse texto, usam aquele texto que Deus é amor. Se Deus é amor, né, 1 João 4:8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se Deus é amor, como é que ele vai querer que alguém vá para o inferno? Então, quer dizer, esquece da justiça de Deus também. Que Deus fala lá em Êxodo 37, versículo 4, finalzinho, que Deus não inocenta o culpado, né? Quer dizer, aqui a alma que pecar, essa morrerá, quer dizer.
Então, Deus tem a sua justiça também, né? E a Bíblia é clara, né? Nesse contexto da predestinação, que Deus é soberano, que a irmã Juliana já colocou, e ele, a sua soberania, né, escolheu presentear uns com o presente da salvação, da vida eterna, e outros não. Ah, Deus é injusto por isso? De maneira alguma. Né? Quem somos nós para questionar a Deus? Aí vem o capítulo 9 de Romanos todo, que eu acho que todo arminianista rasga aquele texto, né, e não estuda. Eu falei para o meu colega, você não estuda Romanos? Ah, Romanos. Pega Romanos e começa a estudar, que você vai ver ali a predestinação, a eleição, né? Mas tem meio que pavor do texto de Romanos, porque ele pega Romanos e compara com esses outros versículos e não entende a predestinação. A predestinação é algo também que, pelo menos a mim, ela, como é que eu posso dizer, meus irmãos? Ela me deu uma certeza da salvação que eu tinha várias dúvidas. Eu vou explicar por quê para os irmãos antes, né? Quando eu não tinha ainda não tinha aprendido ainda sobre essa doutrina, né, da predestinação. Eu tenho até hoje o papel, quando aos 14 anos eu fui à frente, a partir de um apelo, né? E registre aqui, você aceitou Jesus, né? Então eu aceitei Jesus, né? Na doutrina, né? Que eu pertencia. E até hoje eu tenho como uma recordação, mas não do eu aceitei Jesus, eu tenho num outro contexto, né? Foi meu pai que fez o apelo, aquela coisa toda. Eu tenho um carinho por aquele dia que eu fui tocada pelo Espírito Santo, né? Mas não pelo que eu aceitei Jesus. E aí tinha e eu quero trazer que talvez possa contribuir. Por que eu falo que a predestinação também ela nos dá paz, né, no coração? Porque quando eu era adolescentezinha, assim, bem novinha, uns 13, 14, quando eu fazia alguma coisa errada, eu achava que eu tinha perdido a salvação. Sabe? Então era uma vida muito assim, eu estou salva hoje, amanhã eu não estou salva. Eu estou salva hoje, amanhã eu não estou salva. E aí, como é que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer para voltar a ser salva? Porque se foi uma decisão minha, se eu aceitei Jesus, então quando eu fazia alguma coisa errada e pecava e me afastava da presença de Deus, eu não estava mais aceitando Jesus. Então, estava muito na minha mão a salvação, né, entre aspas. E eu vivia, eu me lembro assim, no início da adolescência, 12, 13, 14 anos, eu vivia num conflito, porque eu achava literalmente que eu perdi a salvação e que eu tinha que fazer um esforço depois para ser salva de novo. Então, quando eu tive o contato com a doutrina da predestinação, e como a irmã Sônia falou, a partir do momento que a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo e entendendo melhor como que se dá esse processo todo, essa compreensão fica mais clara para a gente, né? Dá uma paz para a gente, sabendo que a aliança foi feita com nós, a eleição foi feita, e que não é que a gente vai vivendo pecado, a gente já teve também essa lição sobre pecado aqui, eu não estou falando sobre isso, mas entendendo de que a gente, mesmo quando a gente erra, né, a gente pode pedir perdão a Deus, confessar o nosso pecado, e que a nossa salvação, ela não passa por isso, né? Eu não perco a salvação por conta disso, né? Isso também não indica que a gente vai ficar pecando e ficar na prática do pecado, não. Mas aquele medo de porque você aceitou Jesus, né? Está na sua mão, você perde por conta da predestinação, você entendendo que você não tinha nenhum merecimento, né? Que você não pode fazer nada pela sua salvação, nada. Não é nada que a gente faça que pode nos salvar ou não salvar. Então, ela me deu uma paz também muito grande, a doutrina da predestinação, em relação a isso. Eu não sei se contribui, mas era uma coisa que eu vivia muito antes da doutrina da predestinação. Estou pegando ganchos. Eu também... Só antes de você falar, Guilherme, eu só queria falar que talvez essa seja uma das maiores dificuldades em nós lidarmos com a predestinação. Quer dizer, como é que fica esse negócio da predestinação e o aceitar Jesus, né? Você falou aí, né? Quer dizer, então, as pessoas não têm esse poder de aceitar Jesus? Quer dizer,
Não fui eu que escolhi a Deus, mas foi Ele que me escolheu. E aí, então a gente tem que colocar os pingos nos is, porque o pensamento reformado está na segunda opção, né? Não é nós, pecadores, que nós chegamos a Deus. É Deus Santo que nos santifica. Justamente. Esse dia que você colocou como o dia que você aceitou a Cristo, você pode inverter, falando no dia que Deus, que Jesus me alcançou pela sua graça, tocou no meu coração, e dali, naquele dia, eu senti o Espírito Santo de Deus entrar na minha vida, e a partir daquele dia eu fui mudada, né? Então essa tem que ser a tua visão, olhar para a sua anotação e entender que não foi você que aceitou, mas foi no dia que Deus tocou no seu coração e te fez entender as verdades de Deus. Não é verdade? Exatamente, irmão. Eu vivi no meio dos batistas, sabe? Eu estudei em colégio batista da minha primeira e 8ª série, e os batistas têm uma visão, assim, alguns pastores, né, não são todos, né, com relação à questão do aceitar Jesus, né? Então fazem aquele apelo e tal, e eu via meus colegas lá aceitando Jesus, indo lá na frente, e lá no outro dia, rapaz, o cara estava xingando, estava fazendo as mesmas coisas que ele fazia, e não tinha mudança de vida nessa pessoa, né? Eu falei, como é que pode o cara, poxa, ir lá na frente e dizer que aceitou Jesus e não mudou nada na vida desse camarada? Então eu ficava sempre com a pulga atrás da orelha com esse negócio, né? E com o tempo a gente vai entendendo, né, que quando Deus realmente toca no nosso coração e a gente é transformado, não por uma emoção, né, uma pregação, num momento, mas realmente o Espírito Santo entra na gente e abre o nosso entendimento, e a gente entende, né? Vai ficando tudo mais claro, né? A questão da predestinação, que Deus nos escolheu, né? E interessante, Jesus fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, né? Então, ouvir a voz de Jesus, Jesus primeiro fala e a gente ouve, né? Não é a gente que escolhe Jesus, Jesus que nos escolhe. Vamos avançar aqui mais um pouco. Vamos lá. Mas muito pertinente a palavra de cada um de vocês. A gente tem realmente essa dificuldade, né? Na questão da predestinação, basicamente o que some e o que deve sumir mesmo é a questão do mérito. Nós não temos nenhum mérito na questão da salvação, né? Tudo é em função da soberania e da maravilhosa graça de Deus. Vamos avançar aqui mais um pouquinho nos textos. A gente ainda tem algumas coisinhas para falar. Eu vou ler aqui porque é um texto um pouquinho longo. Efésios capítulo 1, de 3 a 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Vocês lembram da definição do Sproul lá na frente, né? Antes da fundação do mundo. De onde ele tirou isso? Da cabeça dele? Não, do texto bíblico. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Um breve comentário a respeito dessa frase. Para sermos santos e irrepreensíveis, quer dizer, essa doutrina, ela não é, como muitas pessoas pensam, fonte de uma conduta desleixada perante a salvação. Pelo contrário, porque você tem consciência de que você foi escolhido, você tem que começar a viver uma vida em santidade, ser santo e irrepreensível como Deus é, né? Não é tipo, sou predestinado, sou salvo, agora vou viver como eu quero. Não é isso, não, isso não é predestinação, tá? Continuando aqui. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Continuando. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra,
Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Texto longo, com bastante informação, vale a pena nós relermos quando terminar essa aula, cada um aí, esse texto, Efésios 1, de 3 a 14, porque tem bastante informação que complementam a questão da predestinação, né? Foi o Guilherme que pediu a palavra? Isso, é que muitos falam, Will, que a pessoa que crê na predestinação, que você não precisa pregar o evangelho de Cristo, não precisa falar do amor de Deus para as pessoas, porque se Deus já tem os seus predestinados, se Deus já vai, né, escolhê-los e já vai alcançar, para que eu vou pregar? Então, muitos arminianistas falam que a nossa doutrina da predestinação está furada, porque, que nem você colocou, dá a impressão que você vai ficar sossegado em berço esplêndido, esperando então Deus chamar os seus escolhidos. E não é isso. Né? Quando Deus nos chama, nós não sabemos quem são os escolhidos. Então, por isso, nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, né? Falando do amor de Deus, porque Deus vai, através da nossa vida, da nossa pregação, né? Através do seu Espírito Santo, da sua soberania, alcançar aqueles, né, que foram predestinados, que foram eleitos desde a fundação do mundo. Somos semeadores da palavra, né? Isso aí. E a outra gente lança a semente e o Espírito Santo faz a obra. Com certeza. E a outra, aquele texto anterior que você falou, né? Que a gente tem que viver, quando aceita Jesus, não nesse sossego, mas em santidade, né? Santos e irrepreensíveis, né? Buscando, então, viver o Evangelho de Cristo para que as pessoas lá de fora olhem para você e te vejam diferente do mundo. Não você ter uma mensagem de estar junto com o mundo, vivendo as coisas lá do mundo, né? Não, se eu sou predestinado mesmo, eu estou salvo uma vez, salvo para sempre, então eu vou viver no mundão aí, porque eu já garanti a minha salvação. Se você não tiver a vida de santidade e de irrepreensibilidade diante de Deus, meu irmão, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se você não está buscando a santificação, olha, eu duvido do seu novo nascimento, eu duvido se você realmente entregou sua vida a Jesus. Exatamente. Então é isso aí. Exatamente. A gente tem que ter essa dimensão real, né? Vamos avançar um pouquinho mais nos textos? Eu acho que só tem mais um aqui, esse. Mais um para complementar, aí a gente fecha os textos bíblicos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 13 a 15. Diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, são muitos, né? Diferente daquele estudo que a gente estava tendo algumas semanas atrás, como falamos, por exemplo, do pecado não imperdoável, a questão da predestinação, isso indo só em textos que falam, que dizem respeito exatamente a essa doutrina, são bastante textos. Agora, aumenta ainda mais ainda os textos se você começar a olhar para as Escrituras e ver que, de fato, desde o início da humanidade, a eleição perpassa. Você percebe, é notório isso, nós vamos falar um pouco, mas antes de a gente falar sobre isso, eu queria deixar aqui a definição de João Calvino, né? Eu acho que eu avancei demais, está aqui. Aí eu esse aqui eu vou pedir para alguém ler. Quem pode ler essa definição? Tá nas Institutas, é o livro 3, capítulo 21, parágrafo 7. Quem pode ler? Ler? Liliane, você quer ler? Posso ler?
Então tá. Pode. Deus designou de uma vez por todas em seu eterno e imutável conselho aqueles que deseja que se salvem e também aqueles que deseja que se condenem. Dizemos que esse conselho, pelo que tange aos eleitos, fundamenta-se na gratuita misericórdia divina, sem respeito alguma à dignidade humana. Ao contrário, que a entrada da vida está fechada para todos aqueles que ele quis entregar à condenação, e que isso se faz por seu secreto e incompreensível juízo, o qual é, no entanto, justo e irrepreensível. Institutas 3, terceira, né, 21:7, Institutos lá das cartas. E isso que que a gente leu agora é João Calvino, né, falando no século XVI, né, sobre a estruturação da doutrina cristã, né? E o que fala um pouco é aquilo que a gente já conversou, o fato de que a predestinação diz respeito ao seu caráter justo e irrepreensível, não é? Isso é o que está no fim. E aí, uma leitura que pode ser um pouco, pode trazer um pouco de dúvida, talvez seja nesse momento em que ele fala a respeito da dignidade humana. Fundamenta-se na gratuita misericórdia divina, sem respeito algum à dignidade humana. A gente tem que entender o que ele está falando aí. A gente não está dizendo, a gente não está falando de um Deus que está atropelando o homem. A gente está falando de um Deus santo que está dizendo que o homem não é digno da salvação. É isso que o texto está falando, tá entendendo? Quando ele fala que a dignidade humana, quer dizer que o ser humano por si só não tem não encontra a graça divina, né? Pelo contrário, a graça divina que vem ao ser humano pecador e corrompido e o transforma para ser regenerado, né? Então, isso daí nós temos aí, já falamos, o Sprugo falou, João Calvino falou, diversos teólogos falam, todos eles alimentados por esses textos bíblicos, né? Aí a gente pode encerrar essa aula, e vamos supor que, deixa eu ver aqui, sem citar nome nem nada, estamos agora em número de 9 participantes, talvez nem todos, mesmo depois dessa exposição, creiam ainda que na questão da predestinação. Como eu falei, isso não é um separador de salvação ou de cristãos e não cristãos, né? Eu queria voltar um pouco para a lição agora, porque eu queria mencionar aquilo que o Guilherme falou com respeito à visão que alguns arminianos ou luteranos ou outras pessoas têm a respeito porque a gente pensa assim, não, os arminianos eles realmente fazem esse salto, quer dizer, eles não consideram o texto? Não, eles interpretam de uma outra maneira. E aí, quem tiver a revista aí, está lá na página 53, quando ele vai falar a respeito da visão não reformada, porque, embora os arminianos e as pessoas que pensam igual sejam cristãos, né, sejam nossos irmãos em Cristo, eu creio nisso. Eles não compactuam com a visão tradicional reformada, né, que vem desde João Calvino. Então, está assim, lá no parágrafo 4º. A aceitação dessa definição é comum a muitas igrejas. Qual ela? Para chegar ao âmago da questão, alguém deve perguntar como Deus fez tal escolha. O ponto de vista não reformado, defendido pela grande maioria dos cristãos, é que Deus faz essa escolha com base em sua presciência. Guilherme falou isso bem no início. Deus escolhe para a vida eterna aqueles que sabe que o escolherão. Esse conceito é chamado de visão presciente da predestinação, porque se baseia na presciência de Deus quanto a decisões ou ações humanas. Deixa eu traduzir isso que foi falado aqui. Basicamente, a maneira como arminianos pensam a respeito da predestinação
é de que antes do ser humano nascer, Deus viu o ser humano e disse: esse aí vai me aceitar, então eu vou predestinar ele. É basicamente isso que eles entendem a respeito da predestinação. Will, isso é Tá? meio muito louco, Will. Que bom, Assim, Ricardo. Olha só. é um pouco assim. Mas é assim mesmo. A gente tem que falar isso porque Acreditam dessa é a forma. maneira como eles entendem, tá entendendo? Eu queria fazer um comentário com relação. Claro que isso não diz, não nos deixa assim, tipo, tudo bem, é uma explicação, mas é uma explicação lógica, né? Aí eu perguntei, cadê o versículo bíblico que fala sobre isso na Bíblia? Hã? Entendeu? Onde é que a Bíblia fala sobre presciência de Deus que vai nos escolher porque a gente vai escolher? Não existe, quer dizer, isso é uma teoria da cabeça deles, não é bíblico assim. Mas... Ricardo, você estava falando aí? Sim, vocês estão me ouvindo? Tá Agora baixo? Estava um pouquinho baixo, mas pode falar agora. Ah, então é porque tá mal configurado aqui o microfone. Eu estava... esse pensamento é tão estranho, porque se Deus tem a presciência de que nós vamos aceitá-lo ou não, ele também pode criar ou não. É como se fosse assim. Imagina que a gente está numa fila para ser criado, né? Aí esse aqui vai me aceitar. Então eu vou criar. Então ele vai nascer. Esse aqui não vai me aceitar. Então esse aqui não vai nascer. Não quero que ele nasça, porque ele não vai me aceitar. Entenderam? Então Deus poderia só criar salvos. Entendeu? É um negócio muito louco acreditar nisso. Assim. É querer muito ter a participação na salvação. Isso. Foi bem... talvez essa seja a maior dificuldade que a gente tem, vamos dizer assim, vamos pensando como um arminiano. Quer dizer, talvez seja muito incômodo para mim aceitar que é tudo Deus que faz, e não que eu não tenha nada para ser feito. E isso que a nossa participação, ela vem a posteriori, ela vem depois. É depois que você cria a consciência de que foi escolhido por Deus. Aí é que começa o trabalho. Aí sim. Na questão da santificação, exatamente. Aí é que o trabalho é do homem. Tá? Exatamente. Nós estudamos isso ser humano, quando né? a gente estava falando sobre a santidade. Né? Isso. A gente estudou isso. Mas para a salvação não adianta. Assim, toda vez que eu encontro alguém que começa a falar sobre isso, né? Aí eu falo assim, e se Deus fosse mau? Né? A gente ia poder fazer alguma coisa? Não ia, não tem como. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele ia só fazer maldade. E a gente não ia poder fazer nada. Né? Mas Deus é bom. Né? E o argumento que Deus escolheu uns e outros não, então ele é injusto, é justamente o contrário, é porque ele é justo. E o argumento de que Deus nos ama, né, amou o mundo de tal maneira, né, tudo que está lá em João, né, o João, assim, eu acho os textos de João os mais belos que tem, assim, escritos na Bíblia, mas ele usa muito pleonasmo, né, ele usa muito e o mundo, né, mas esse é o estilo literário dele, né, a forma quando ele escreve o Evangelho, ele mal sabia escrever em grego, né? Tanto é que quando você pega as cartas, você já tem um outro texto já bem melhor, com grego mais bem escrito e tudo mais. Provavelmente ele teve ajuda para escrever as cartas, né? Mas ele escreve, quando ele escreve ali que Deus amou o mundo de tal maneira, né? E aí o mundo o seguiu, né? Ele não estava falando de todas as pessoas, né? Ele estava usando só uma figura de linguagem. Estava falando que o próprio versículo já denuncia isso. Perceba, muitos de nós sabemos esse versículo de cor, porque Deus amou o mundo, aí você pega e fala assim, o mundo, todo mundo, de tal maneira para que todo que nele crê. Bom, peraí, aí então não é todo mundo. Para que todo aquele que nele crê. Então,
Então a gente já começa a fazer a construção correta. Então, a questão da predestinação evidenciada nesse texto. E como eu falei, não somente nesses textos que a gente viu, mas também de uma maneira bem, ampla a respeito de Deus, como, por exemplo, no Antigo Testamento. A gente Posso ler aqui, Will? O texto de Romanos 9 vai falar do Velho Testamento. Antes de você falar, eu vou concluir essa questão, mas eu acho que o Ricardo também queria falar mais alguma coisa. Queria, Ricardo? Sim, assim, com relação ao tempo, né? Eu assisti há um tempo atrás uma trilogia de suspense policial que envolve um pouco como é que diz? Paranormalidade e tal, né? É um suspense policial que tem na Netflix, é um suspense espanhol. É espanhol, e fala sobre o povo basco, né? E tem uma cena lá que me intrigou a beça. Assim, teve um cara que ele assassinou a enteada dele, matou a enteada dele. E aí ele foi perseguido, foi encontrado, e aí ele estava em prantos, né? Assim, se arrependido, chorando. Aí a moça protagonista chega pé da vida, né, no lugar lá e tal, assim. Aí olha na cara dele, ele está em pranto, chorando, arrependido. Aí ela olha para ele assim, o filme não é cristão, tá? Assim, ela olha para ele assim, aí aponta o dedo na cara dele e fala assim, olha, esse conceito de tempo que você está falando aí não existe para Deus, né? Ao mesmo tempo que você está chorando aqui, ele está vendo você matar a sua enteada. Na mesma hora. Então, esse conceito de tempo, né? E muitos cientistas, né, que estudam a física teórica, eles sabem que houve uma singularidade, né, uma teoria, em que foi criado o próprio espaço e o tempo. E Deus está fora disso, né? Eu sempre falo, Deus ele está aqui agora com a gente, ele está lá no futuro com os nossos filhos e netos, né? Ele está falando agora com Moisés, né? Ele está o tempo todo com todo mundo. Ele está fora desse tempo que a gente é limitado, que a nossa consciência, a nossa mente humana não consegue transcender isso. A gente vive dentro desse tempo, a gente vive nesse nosso espaço 3D, né? E no tempo. E existe muito mais coisa assim que só Deus sabe, né? Quando as pessoas... Eu sou cientista, né? Então as pessoas sempre vão me arguir e falar assim, poxa, Ricardo, o mundo, o universo, a Via Láctea tem milhões de estrelas, né? E um conglomerado galáctico que a Via Láctea pertence tem bilhões de galáxias. Então, será que não existe nenhum outro planeta que possa ter vida? Aí eu falo categoricamente, não há. Justamente para que a gente... Quanto mais o ser humano descobre estrelas e galáxias, mais eu tenho consciência do tamanho de Deus. Assim, ele é infinitamente maior do que nós. Assim, ele é infinito, pessoal. Ele criou o infinito, ele criou o mundo, ele está além disso, ele está além do universo, ele está além do tempo. E toda vez que eu penso nisso, eu me maravilho cada vez mais e percebo o quão a gente é pequeno, e Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é gigantesco. Então, eu não acredito em extraterrestre. Eu acredito que o planeta Terra é único e nós nascemos aqui nele. Deus nos criou aqui e ele também criou o universo para que a gente perceba o tamanho do universo. E quanto mais os cientistas descobrem outras galáxias, mais eles dizem que o universo tem 3,4 bilhões de anos, sei lá se é isso, né? Não me interessa saber, mas a gente cada vez mais, por causa da tecnologia, né, a gente descobre mais coisas, né, e percebe o tamanho do universo, e aí eu penso que Deus é maior ainda que isso. Né? Então, eu sei que fugiu um pouco do assunto, assim, mas essa questão da predestinação, para mim, é o que faz Deus ser justo, né? Está dentro da justiça de Deus, né? E é o amor dele quando
E eu realmente vou ter que perguntar um dia para ele por que ele não aplicou isso aos anjos. Né? Porque eu não sei explicar por que, né? Houve condenação, os anjos vão ser condenados. E para nós, né, ele nos colocou no mundo e uns escolheu, né, e nos fez saber disso, né? Que ele nos escolheu. Que ele nos escolheu. Os anjos caídos já foram condenados junto com o diabo lá no início, né? Porque viviam na presença de Deus e não aceitaram. Então, para eles não teve escolha, foi fulminante, né? Vocês já sentiram a glória de Deus, o que é servir a Deus, e vocês se rebelaram contra tudo isso. Mas vamos lá. Pela fila tem o Guilherme, que queria falar, né? Mas antes, eu só vou dar uma conclusão aqui na lição, aí eu vou deixar aberto para vocês. O Guilherme queria falar, depois a Juliana vai falar sobre Justiça Generosa, que eu já vi ali no chat que ela escreveu. É o livro só, porque a gente normalmente, a cada lição, a gente pensa e indica algum livro, né? Uhum. Nós indicamos o livro na semana passada, Deuses Falsos, né? Do Tim Keller, e aí eu estou trazendo essa contribuição. Certo, então, Júlia. Então, de maneira bem sucinta, um exercício para vocês que eu imagino que todos aqui conseguem ler a Bíblia toda durante um ano, né? É meio difícil, né? Eu admito. Esse ano, então, eu realmente pisei na bola, né? No meu planejamento. Mas tentem ver os aspectos da predestinação e da eleição em toda a Bíblia, não só naqueles textos que a gente leu, tá? E isso a gente vai ver de uma maneira assim preciosa, dando alguns exemplos para vocês terem um norte, porque nem sempre você vai encontrar com a palavra predestinação do lado. Você percebe que logo no início, lá em Gênesis, Deus escolheu o sacrifício, a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, né? Aí já houve um aspecto da escolha de Deus, né? Aí você já percebe isso. Mas alguém pode dizer, mas espera aí, vamos lá, vamos trabalhar isso. Não será que Deus rejeitou a oferta de Caim porque ele fez de maneira desleixada e não fez de maneira com as primícias, conforme Abel fez? Dá margem a esse tipo de interpretação. Isso daí é uma coisa. Rejeitou porque era mal, né? Nós temos que... Oi? Rejeitou porque era mal. Melhorou o microfone? Sim. Melhorou? Então já. Mas, por exemplo, nesse texto que o Sproul fala, em Romanos 9, capítulo do versículo 10 ao 12, ele coloca assim, o 10 ao 12 e depois o 16. Ele faz uma junção aqui. Eu vou ler aqui como ele transcreveu, mas é uma maneira de olhar... Em Romanos, é uma maneira de Paulo olhar para o Antigo Testamento e ter uma outra olhar. Olha só o que ele fala aqui. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Paulo está lembrando desse evento que onde fica muito evidente a questão da eleição de Deus. Antes do nascimento de Jacó e Esaú, Deus havia escolhido Jacó e rejeitado Esaú. Então, já ali no Antigo Testamento, você vê Deus já escolhendo a própria escolha dos reis, diz respeito à vontade também de Deus, né? A escolha de Davi. Num primeiro momento, Saul, depois a escolha de Davi, e aí você percebe que Deus está em atuação durante toda a história da humanidade, né? Então, fica aí esse exercício. E aí eu abro para vocês falarem qualquer coisa que vocês estavam... O Guilherme estava na fila ali. Deixa eu... Esse exercício você pode fazer também com a própria escolha, né, de Deus com o povo de Israel. Não é verdade? Quer dizer, ele chama Abraão, forma dele a nação de Israel para mostrar ao mundo
né, o que ele faria com uma nação se essa nação o obedecesse e né? E o que faria também se essa nação não andasse nos caminhos dele. Então, ele foi ali fiel. O povo de Israel tem a sua história toda até hoje. É interessante, todos os povos que são mencionados, todos os animais que são mencionados na Bíblia, né? Diz que Deus fez questão de preservá-los até hoje. Então, você pode perceber, crocodilo fala lá em Salmos, a andorinha, o pardal, todos esses, o pombo, todos esses animais, o leão, né? Deus fez questão de preservá-los até hoje, para que nós hoje entendamos, né, a palavra dele. Mas uma das coisas que me encanta na predestinação, meus irmãos, é o fato, né, de nós não valermos nada, de não sermos nada, e Deus usar de misericórdia para cada um de nós. Isso é uma coisa assim que deve encher pelo menos os nossos corações de gratidão e de alegria, né? Nós poderíamos estar lá hoje jogados no mundo, bêbados, caídos numa esquina da vida, né? Se não fosse a misericórdia de Deus sobre nós. Então é fato de, como diz lá, de adoração eterna a esse Deus, né? E de gratidão eterna a ele. Isso que a Bíblia fala, que o amor de Cristo nos constrange, né? Nos constrange uma vida de adoradores, uma vida de santificação, né? De buscar sermos irrepreensíveis perante o mundo. E quando a gente vê pessoas que não têm essa visão, né? Eu acho que ainda falta estudar um pouco mais a palavra de Deus e pedir que Deus tenha misericórdia, né, das suas vidas, para que eles entendam este privilégio que nós temos, que muitas vezes nós não damos a real importância, né, de termos o privilégio de fazermos parte da família de Deus, de sermos sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele. É isso que eu queria deixar. Eu gostei desse exemplo que você fez em relação ao Abraão. Esse exemplo diz muito, fala muito a respeito disso. Olha só, presta atenção, vocês todos. Deus vem de encontro a Abraão, né? Faz todo aquele chamamento, sai da terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E a tua descendência, em sua descendência serão benditas todas as nações da terra. E isso sendo prometido para um homem que era avançado em dias, juntamente com a sua esposa, e em um dado momento ele perdeu as esperanças. E aí o que ele fez? Teve filho com a concubina, Ismael, né? E aí o que Deus fez? Já que a descendência de Ismael é descendência, então vai nele mesmo. Não. Deus rejeitou Ismael e elegeu o Isaac. Então, você percebe que o ser humano tenta dar jeitinho nas situações, e só o que ele consegue fazer é coisas humanas. Não diz respeito a Deus. Então, a eleição de Deus fica evidente, né, na história do povo de Israel, e continua quando chega na doutrina da salvação plena, né, na plenitude dos tempos, na vinda do Senhor Jesus Cristo, o qual, pelo amor de Deus ao seu povo, elegeu-nos também para a salvação. Tá? Eu espero que tenha ficado claro. Eu falei muitas coisas aqui, vocês também contribuíram bastante, a aula foi uma aula participativa, foi muito boa. Temos aí mais 5 minutinhos antes da gente fazer a oração final. Se alguém quiser falar alguma coisa... Will, só o livro que eu indiquei, ele não trata diretamente relacionado à predestinação nem eleição, mas ele trata sobre essa questão da justiça de Deus, né? A graça de Deus e a justiça, num viés até um pouco social, mas eu acho que pode contribuir bastante em relação a esse ponto do Deus justo e a eleição em sua soberania, né? A gente pode compreender um pouco mais sobre essa questão da justiça de Deus, tá bom? Tá ótimo. Tim Keller é sensacional. Foi ótimo. E também tenho esse livro. Tá na minha lista para ler também. Olha, Will, tem que ler os livros.
Todo livro que eu falo contigo, tu fala, tenho aqui, mas eu vou ler ainda. Eu falo, ai, meu Deus. Quando eu casei, eu herdei uma porção de livros da Thaís, né? E a Thaís era leitora de Tim Keller. Então, tá. Então esses livros estão aqui disponíveis, mas eu ainda não tenho tempo de ler. Na semana passada... Isso, pede para ela uma resenha. Tô brincando. Denilson, é mais livros para colocar na nossa biblioteca da EBD, hein? É verdade. Vamos puxar para lá. Até uma sugestão que podia ficar, a Ju está falando essa coisa de sugerir livro, eu acho muito legal. E eu sempre anoto, Ju. Eu tô tipo o Will, só que eu tô tipo... o Will tá melhor do que eu, que ele já tem na estante. Eu fico anotando para comprar e nunca compro. Eu tô um passo atrás. Mas podia a gente fazer uma listinha, Ju, desses livros, e a gente sempre divulgando, para ver se a gente toma vergonha e compra um livro e lê. Vou falar. Eu entrei na aula certa, porque esse tema predestinação eu amo. Eu acho assim que é muito importante para que nós, que isso está na veia do presbiteriano, né? A gente esteja ciente disso mesmo. E às vezes o Will está sabendo, às vezes eu não entro porque eu tenho outras atividades com as crianças, e às vezes é outro culto, é outra EBD. Mas eu estou sempre assim, com vocês, tá, gente? Às vezes eu não entro aqui, mas eu estou sempre acompanhando, tá? No YouTube, ou então aqui no Zap. Mas é um prazer estar com vocês estudando a palavra de Deus. E esse tema, assim, em uma aula não se esgota, né? Tem que se aprofundar melhor, a gente debater e tudo, mas é uma benção. Semana que vem tem como o Guilherme já falou, né? Como o Guilherme já falou, leia capítulo 8 e 9 de Romanos, para começar. Temos visitante hoje, né? O irmão Alexandre Lima. Eu não sei se ele ainda está aqui, mas é um irmão nosso, né? Tá sim. Isso. E aí, Will, depois, se o irmão Alexandre quiser entrar no grupo se for continuar acompanhando, porque lá a gente consegue fazer outras trocas, né? Tem as lições para leitura prévia, né? Aí eu não sei se o irmão Alexandre deseja, né? O grupo do WhatsApp, das pessoas que estão vindo sempre e acompanhando aqui o grupo. Eu vou fazer o seguinte, se quem quiser entrar no grupo da EBD, coloca me manda no particular, nesse chatzinho que tem aqui, pode me mandar o número de telefone. Pode escrever para todo mundo, fica à vontade, fica a seu critério, mas se não quiser manter a privacidade, pode mandar o número de telefone, que aí eu anoto, e aí eu mando o convite do grupo, né? Que agora o WhatsApp tem essa opção de enviar o convite para entrar no grupo. E a gente fica muito feliz, né, Will? Porque a gente tem compartilhado nos grupos da igreja, né, para motivar outros irmãos a participarem também, não só dessa classe, mas tem outras classes também da EBD da igreja, né? É buscar e reservar o início da manhã. Eu falo de todos os dias, mas se a pessoa não consegue reservar, né, em todos os dias um tempo para estudar a palavra, pelo menos no domingo, estarmos aqui em comunhão e estudando a palavra de Deus, sobre vários temas super importantes. Beleza, ó. Já recebi aqui o telefone já. Pessoal, eu também tenho uma outra coisa que eu até anunciei lá na igreja, eu deixei até avisado a secretaria da igreja com nossos dados da EBD, aí eu pedi para as secretárias, se alguém ligar para a igreja, eu até anunciei, a pessoa esqueceu tudo, não tem contato nenhum, ela pode ligar para a igreja, que a secretaria está sabendo desse detalhe, vai tomar nota, alguns dados da pessoa, e a gente vai entrar em contato para ela entrar em alguma classe que seja interessante para ela. Também é uma forma. E depois o aplicativo, né? Além do Alexandre, tem uma pessoa chamada Irlande Santos aqui também, né? Eu nem vi. Tá vendo aí? Não... é verdade. É verdade. Seja bem-vindo, viu? E aqui eu continuo fazendo o convite. Se quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, é só mandar o telefone no privado, que aí eu envio depois o convite para a EBD, tá bom? Você estava falando, Denilson, sobre a próxima aula? Eu entendi. Não, que ia ter um desdobramento, né? Exatamente. Na próxima aula, a gente ainda vai continuar falando sobre isso. Tá? A gente vai continuar falando.
Mas vai ser o Denilson que vai dar essa aula, né, Denilson? Uhum. Já... Hoje eu fiquei de nômade entre as classes, gente. Foi uma confusão hoje. Algumas classes não estavam funcionando o Zoom. E o pessoal... aí eu fui na Cecília e na John Knox também teve problema. Caramba. Hoje foi interessante. Aqui foi razoável. Acho que eu não vi, pelo menos eu não vi ninguém reclamando. Porque esse lance da senha me parece fácil, né? Agora, por exemplo, na classe Cecília, que é um pessoal mais maduro, assim, às vezes não tem tanta habilidade com computador, com coisa, aí tem uma certa dificuldade, mas no final deu tudo certo, graças a Deus. E a John Knox também teve um problema com o link que eles tinham criado, ele não aceitava de jeito nenhum. Aí o Thiago Castilho teve que criar um outro link, aí deu certo. Tá. Bom, meu irmão, já está chegando o horário do culto, são 10h26. Vamos, então, fazer a oração final. Eu vou pedir... Estamos predestinados a assistir o culto agora, às 10h30. É verdade. Denilson, você faz a oração final? Faço sim. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai, pela manhã desse dia. Nós termos estado reunidos, ó Pai, em torno da tua palavra, para crescermos e aprendermos dela, Pai, juntamente com nossos irmãos. Louvamos muito por isso, Pai, pela presença do teu Santo Espírito, instruindo, Pai, o professor, Pai, instruindo o teu servo e também instruindo a cada um de nós, iluminando a nós, Pai. Ó Deus, que a tua palavra seja prática no nosso dia a dia, nos nossos afazeres mais comuns, ó Pai. Que a tua palavra esteja presente, Pai, em nossas palavras e em nossas ações, ó Pai. Dá-nos um domingo na tua presença, Pai, e uma semana na tua presença, Pai. Oramos a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Bom culto a todos.